E se eu te dissesse que o medo que você sente ao tentar algo novo nunca foi seu de verdade? Que essa voz que sussurra para você desistir, que te faz duvidar da sua força, da sua visão, da sua capacidade, foi ensinada, repetida tantas vezes, por outras pessoas, outras vozes, outras desistências, que acabou se tornando familiar demais para ser questionada. Mas a verdade é que ela não nasceu com você. Ela foi programada. E tudo que é programado pode ser reprogramado. Você não nasceu para viver uma vida pequena. Você não nasceu para hesitar. Você nasceu para construir, para liderar, para avançar com convicção mesmo quando o caminho ainda estiver escuro. A sua missão aqui não é sobreviver, é dominar, vencer. E mais do que isso, é lembrar quem você é antes do mundo tentar te convencer do contrário. Se essa mensagem já está falando com você, se algo dentro de você está acordando, inscreva-se agora no canal, deixe seu like e compartilhe esse vídeo com apenas uma pessoa. Uma pessoa que você sabe que está precisando ouvir isso. Vamos começar do princípio. A dúvida é uma mentira contada tantas vezes que você acabou aceitando como verdade. Mas ela não é sua natureza. Quando você era criança, você não pensava duas vezes antes de tentar algo novo. Você caía e levantava sem vergonha, sem medo, sem se perguntar se era digno de tentar de novo. Porque ninguém havia te ensinado a temer ainda. A hesitação veio depois. Veio das palavras daqueles que pararam de tentar, dos olhares de quem não acreditava nem neles mesmos, da sociedade que te ensinou que sonhar alto é perigoso, que ser ousado é arrogante, que confiar em si mesmo é excesso de confiança. Mas, e se eu te dissesse que o caminho de volta para o seu verdadeiro eu começa com uma decisão? Uma decisão simples, mas poderosa. Parar de pedir permissão para viver em grandeza. Parar de esperar que os outros validem seus sonhos. Parar de negociar com o medo. A partir de hoje, você não se explica. Você se posiciona. Você não pergunta se pode. Você age. Os grandes nomes da história não foram grandes porque tinham sorte. Eles foram grandes porque decidiram ser. Thomas Edison não inventou a lâmpada por acaso. Ele falhou mais de 10.000 vezes. Mas cada falha era uma pedra na construção da sua identidade. Ele não dizia, talvez funcione. Ele dizia, vai funcionar. E agia como tal. Henry Ford foi ridicularizado por engenheiros e empresários quando disse que criaria um carro acessível para todos. Eles disseram, impossível. Ele respondeu, façam assim mesmo, porque a decisão já estava tomada. O destino já estava selado. E isso é o que diferencia os líderes dos seguidores, os construtores dos observadores, os vencedores dos hesitantes. Você precisa entender isso agora. Identidade não é descoberta. Identidade é decidida. Você não vai tropeçar em uma versão melhor de você por acidente. Você vai criar essa versão com intenção, com disciplina, com decisão. Não espere se sentir pronto. Não espere que tudo se alinhe. Haja agora como se a vitória já estivesse garantida, porque a verdade é que ela está, desde que você se recuse a parar. Quantas vezes você deixou o medo falar mais alto do que a sua convicção? Quantas oportunidades você perdeu esperando se sentir seguro? A segurança é uma ilusão. A fé, sim, é uma escolha. Uma decisão diária de agir mesmo sem provas, mesmo sem aplausos, mesmo sem apoio. É você contra o velho, você. E a sua arma é a repetição da verdade até que a dúvida não tenha mais onde se esconder. Andrew Carnegie dizia, se você não comanda sua própria mente, alguém o fará. E é isso que a dúvida representa, a rendição do seu comando. Mas isso muda agora. Você não está mais disponível para ser comandado. Você não está mais disponível para viver pequeno.
Você não é um espectador da sua vida. Você é o autor, o arquiteto, o executor. Diga isso agora, em voz alta. Eu fui feito para vencer. Não amanhã. Não quando tudo estiver perfeito. Agora. Eu sou decisão. Eu sou execução. Eu sou ação. Repita isso todos os dias. Antes que o mundo te diga quem você deve ser, lembre-se quem você já é. Esse é o seu ritual a partir de hoje. Você fala antes do mundo falar. Você decide antes da dúvida surgir. Você age antes do medo ter tempo de se instalar. E cada vez que fizer isso, você estará enterrando a antiga versão de si mesmo, aquela que esperava, que hesitava, que duvidava. Essa versão já teve o tempo dela. Agora é a sua vez. Você quer saber por que os grandes venceram? Não é porque nunca sentiram medo. É porque aprenderam a não ouvir. Eles ouviram a própria voz mais alto do que qualquer outra. Eles repetiram sua visão até ela se tornar realidade. Eles não flertaram com o fracasso. Eles queimaram as pontes. Eles eliminaram as rotas de fuga. Não havia plano B. Só havia o plano de vencer. E você? Qual ponte você ainda mantém em pé? Qual saída secreta você guarda só por precaução? Porque enquanto você tiver uma porta entreaberta, o medo vai usá-la. Enquanto você mantiver um "se não der certo", você não estará jogando para ganhar, mas para não perder. E isso é um jogo que já começa perdido. Hoje, aqui, agora, você vai queimar essas pontes. Vai eliminar o talvez, vai silenciar o mas e se. Porque a sua energia, nem o zero pode mais ser dividida entre o futuro que você, o ia quer, e o passado que você, o ia teme repetir. Enxergue que você não pode mais viver pela metade. A decisão precisa ser total. Porque só uma decisão total tem poder para transformar. No próximo trecho, vamos aprofundar esse processo. Como transformar sua identidade em ação diária. Como construir um ritual de fé e disciplina que elimina a dúvida de vez e cria uma mente invencível. Você não pode parar agora, porque o homem que você está se tornando já está esperando por você. E ele não aceita desculpas, porque o verdadeiro você, aquele que foi moldado para grandes feitos, está cansado de ser adiado. Está sufocado sob camadas de dúvidas emprestadas, medo ensaiado e promessas não cumpridas. Chegou o momento de resgatar esse homem, de encarar o espelho com firmeza e dizer: eu assumo o controle a partir de agora. Veja, a dúvida não morre com bons argumentos. Ela morre com ação. A hesitação não desaparece com esperança. Ela desaparece quando você age rápido demais para ela se manifestar. É por isso que cada dia precisa começar com decisão. A decisão de não se distrair, de não alimentar a voz fraca, de não voltar atrás. Essa é a base da disciplina verdadeira. Escolher sua identidade antes que o mundo escolha por você. Você deve entender que o mundo se curva para o homem que age com clareza. A natureza responde à convicção. Pessoas seguem líderes que não titubeiam. A oportunidade é atraída por quem não se explica. Então, por que você ainda espera? A quem você está pedindo permissão para ser grandioso? Por que ainda alimenta a ideia de que precisa de mais tempo, mais preparo, mais sinais? Nada disso virá. O que virá será o resultado da sua decisão e da sua execução. Nada mais. Thomas Edison, Henry Ford, Andrew Carnegie, Abraham Lincoln. Todos eles tinham em comum a recusa de viver pelas emoções. Eles não esperavam sentir confiança. Eles apenas lideravam. Quando não havia estrada, eles construíam uma. Quando não havia apoio, eles sustentavam o próprio espírito com fé. Fé construída, não sentida. Fé treinada, não mística. Fé que nasce da repetição da verdade,
até que o corpo se mova sem pensar, até que a mente aceite que não há outra opção senão vencer. Você precisa decidir se será mais um entre os que falam ou se será o que executa. A diferença não está no talento, nem no ambiente. Está na constância da decisão. Está em quantas vezes por dia você reafirma sua visão, mesmo quando ninguém mais acredita. Está no quanto você está disposto a silenciar todas as outras vozes, até que a sua se torne a única que ecoa dentro de você. É nesse ponto que você começa a se tornar imparável, porque a maioria hesita, a maioria recua, a maioria explica. Mas o homem que venceu essas amarras não se justifica. Ele se impõe com postura. Ele entra na sala com presença. Ele fala com verdade. Ele age com urgência. E essa é a sua próxima etapa. Você vai treinar essa força. Vai repetir a sua identidade até ela ser tatuada no seu sistema nervoso. Vai afirmar sua missão com tanto poder que não sobrará espaço para dúvida. E isso não é sobre parecer motivado. É sobre ser disciplinado. É sobre agir como o homem que já venceu, mesmo antes da vitória. Porque quando você age como se fosse impossível falhar, algo se realinha no universo. As portas que pareciam trancadas começam a se abrir. As pessoas certas se aproximam. Os recursos aparecem. Não porque você teve sorte, mas porque você agiu como se o sucesso fosse inevitável. E é isso que vamos desenvolver nos próximos capítulos. Como criar rituais que consolidam essa mentalidade. Como aplicar esse princípio todos os dias, mesmo nos piores dias. Como calar a voz do velho eu e fazer nascer, passo a passo, o líder, o guerreiro, o criador que você sempre foi. Mas hoje, agora, termine esse primeiro passo com clareza. Diga, em voz alta, como um compromisso solene: eu não hesito, eu ajo, eu não espero, eu decido, eu não fujo, eu enfrento. Minha vida não será definida por medo, será definida por movimento, porque isso é só o começo. E o homem que você está prestes a se tornar ainda não viu nada. Agora chegamos ao ponto mais decisivo da jornada. Você já iniciou a reconstrução da sua identidade. Já entendeu que não há vitória para quem hesita, que não há progresso real para quem espera se sentir pronto. Agora é hora de consolidar isso. É hora de matar de vez a versão fraca, insegura e adiada de você. E isso exige mais do que vontade. Exige execução inabalável. Porque é aqui que muitos falham. Eles até decidem mudar, até começam com força, até se sentem inspirados por um tempo. Mas então o velho padrão ressurge. O velho eu, o que recua quando as coisas não vão como o planejado. O que espera sinais, o que quer garantias, aparece de novo. E se você não estiver armado, se não tiver repetição suficiente, disciplina suficiente, decisão suficiente, ele vence. Mas isso não vai acontecer com você, porque agora você entende. O inimigo está dentro e o campo de batalha é diário. Você vai começar o dia lembrando quem comanda. Não o medo, não o ambiente, não o que aconteceu ontem, mas você. Novo você. O comandante da própria mente. O líder do próprio destino. E vai declarar isso com convicção. Hoje eu ajo com finalidade. Hoje eu ajo com fé. Hoje, mais uma vez, eu mato a dúvida. Você sabe por que a dúvida sobrevive? Porque você conversa com ela. Você escuta. Você debate. Você racionaliza. Mas ela não foi feita para ser ouvida. Ela foi feita para ser esmagada com ação. Nenhuma explicação derrota o medo. Só movimento faz isso. Quando você age, o medo morre. Quando você hesita, ele cresce. E você já está cansado de dar alimento para essa criatura. Agora você vai cortar o suprimento. Repita comigo. A dúvida não fala por mim.
Ela fala do meu passado, e o meu passado não me lidera mais. Toda vez que ela tentar sussurrar, você vai responder com urgência. Vai mover-se antes que ela ganhe espaço, porque enquanto você se move, ela enfraquece. Ela é como um parasita que precisa da sua inércia para sobreviver. Mas a ação mata o parasita. E aqui está um princípio, brutalmente simples, que todos os grandes entenderam. Indecisão é o ventre do medo. Não é o fracasso que paralisa. É não decidir. É ficar no meio termo. É manter a ponte em pé, caso não funcione. Mas nenhuma grandeza nasce do talvez. Nenhuma revolução começa com um veremos. Os grandes decidem, rápido, e mudam devagar, se é que mudam. Henry Ford, Thomas Edison, Andrew Carnegie. Nenhum deles era o mais inteligente da sala, mas todos eram os mais decididos. Eles não navegavam com mapas perfeitos. Eles construíam o caminho com movimento, com repetição, com a recusa absoluta de parar. Eles não esperavam inspiração. Eles carregavam disciplina como armadura. Você também vai carregar a sua. E a cada manhã, antes de qualquer voz do mundo, sua voz será a primeira. Porque a primeira voz do dia define o tom do dia. E essa voz dirá: hoje eu ajo com decisão. Hoje eu não deixo espaço para o velho eu. Hoje eu lidero minha mente com clareza e urgência. Você já sabe, a mente acredita no que é repetido com emoção. Então vamos treinar emoção com direção, emoção com comando, emoção com ação. Porque o novo eu não nasce de desejo. Ele nasce de decisão, sustentada. Ele nasce quando você age como se já fosse e se recusa a voltar. E aqui vai um aviso. O velho eu vai gritar, vai pedir uma chance, vai tentar usar o cansaço, a dúvida, o medo para voltar. Ele vai dizer: só hoje não. Você merece descansar. Não é o momento ainda. Mas você não escuta mais essa voz. Você a reconhece e a elimina, porque ela é o eco da estagnação. E você não pertence mais a esse lugar. Você vai responder com clareza: eu não negocio com fraqueza. Eu não revisito versões antigas. Eu sou o movimento. Eu sou o agora. E aqui está outra arma, a antecipação. Você sabe que vai se sentir cansado, que vai ter dias ruins, que a motivação vai falhar. Então se prepare. Tenha um plano para esses dias, um ritual de emergência, um script de guerra, algo como: mesmo cansado, eu ajo. Mesmo sem vontade, eu cumpro. Mesmo quando parece pouco, eu continuo. Porque a constância constrói a vitória. E essa repetição, feita nos dias difíceis, é mais poderosa do que qualquer inspiração em dias bons. É isso que sela a nova identidade. Não é a vitória. É a repetição da postura de vencedor antes que ela se concretize. É mover-se, como rei, antes de ter a coroa. Você quer resultados, mas os resultados são consequência da identidade. E identidade é construída com ações, não com intenções. Cada pequena ação alinhada com o novo eu fortalece o novo eu. Cada hesitação fortalece o antigo. E a escolha é sua. Sempre será sua. Você deve se perguntar todos os dias: essa ação fortalece quem eu decidi ser? Se a resposta for sim, faça. Mesmo que pareça pequena. Mesmo que pareça irrelevante. Porque o corpo aprende com repetições. E a mente segue o corpo. Você se movimenta e a mente obedece. Você lidera com o gesto, com a palavra, com a postura. E então a mágica acontece. O novo, você se instala. As pessoas percebem. O mundo responde. As oportunidades se ajustam. Não porque algo fora mudou, mas porque tudo dentro mudou. Você agora é um homem de execução. Um homem de palavra firme.
Um homem que não precisa provar nada, porque a sua energia fala por você. A sua constância grita mais alto que qualquer dúvida. E isso, meu irmão, é o que te torna imparável. Você já chegou longe demais para voltar. O velho caminho não te serve mais. O velho vocabulário não te representa. Mas a hesitação agora é traição. E a sua nova identidade não tolera traição. Diga agora, com clareza: eu sou o homem que age. Eu sou o homem que cumpre. Eu sou o homem que decide. Eu sou o homem que não volta atrás. E quando você repetir isso por tempo suficiente, com emoção suficiente, com disciplina suficiente, não será mais só uma frase. Será quem você é. E o mundo não terá escolha se não se ajustar a essa verdade. No próximo e último trecho, você vai selar essa transformação. Vamos destruir as últimas raízes da dúvida. Vamos instalar um código final, um padrão de identidade tão forte que nada, absolutamente nada, poderá te parar. Prepare-se. O homem que está surgindo agora não terá mais retorno, porque o fogo já foi aceso e ele não será apagado. Chegamos ao fim da jornada, mas entenda isso com clareza. Este fim é, na verdade, um começo. O começo da sua nova vida. O início de um novo padrão mental, emocional e comportamental. Porque o homem que chegou até aqui já não é o mesmo que começou. Algo dentro de você mudou. E essa mudança, se for cultivada com disciplina, será permanente. Você pode sentir. A dúvida não tem mais o mesmo volume. O medo já não dita seu ritmo. A hesitação perdeu espaço. Você agora conhece o caminho. E mais do que isso, você conhece o código. A linguagem dos homens que vencem, que não esperam, que não pedem licença, que não debatem com o impossível. Eles simplesmente decidem e fazem. Essa é a lei final que governa toda a vitória. Decisão, paralys, execução, paralys, repetição, paralys, transformação. E você está vivendo isso agora. Mas aqui vai a verdade brutal. Se você não consolidar essa nova identidade com ação diária, o mundo vai tentar te puxar de volta. Ele vai te lembrar do conforto. Vai te oferecer desculpas disfarçadas de lógica. Vai te dizer que é melhor esperar, que você ainda não está pronto. E se você não estiver blindado, você vai ouvir. Por isso, este final é, na verdade, um juramento. Um pacto com o novo eu. Um acordo inquebrável com o futuro que você já escolheu. Repita agora. Não como quem lê, mas como quem vive. Eu sou o homem que lidera. Eu sou o homem que repete até vencer. Eu sou o homem que não se permite regredir. Meu destino já está selado. Minha identidade está escrita. Meu padrão foi elevado. E não há mais espaço para hesitação. Esse é o selo. Essa é a voz final. Porque agora você compreende? O mundo não se curva ao desejo. O mundo se curva ao comando, ao gesto decidido, à postura firme, à energia do homem que já é. Não importa se ainda não chegou. Ele se comporta como se já tivesse chegado, porque a verdade é que identidade precede resultado. Você já viu isso nos maiores nomes da história. Eles não tinham tudo quando começaram. Eles não tinham as melhores condições, mas tinham um pacto com quem haviam decidido ser. E esse pacto guiou cada movimento, cada falha, cada avanço. Edison, Ford, Carnegie, Lincoln, todos escolheram quem seriam e se tornaram. Agora é sua vez. Você não está mais na arquibancada. Você não está mais observando os outros viverem intensamente enquanto você debate se é digno de tentar. Você está na arena, suando, sangrando, dominando. Porque essa é a única forma digna de existir. Em movimento, em missão, em disciplina.
Você aprendeu a matar a dúvida. Aprendeu a silenciar o velho eu. Aprendeu a agir sem garantias. E agora precisa manter esse fogo aceso, porque ele vai apagar se não for alimentado. E o alimento do novo eu é simples: repetição com propósito. Você acorda e repete. Anda e repete. Age e repete. Não repete qualquer coisa. Repete quem você é, até o mundo inteiro reconhecer, até não sobrar espaço para questionamento, até a sua própria sombra refletir força. E quando vierem os dias escuros, porque eles virão, você não vai regredir. Porque você já construiu o ritual da blindagem. Você já sabe o que dizer, já sabe como se portar, já tem um plano para a dor, para a falha, para a dúvida. E isso te torna invencível. Não confunda invencibilidade com ausência de queda. Os grandes também caem, mas eles não permanecem no chão. Eles se levantam com mais certeza, com mais foco, com mais clareza, porque a dor não os define. O que os define é a capacidade de se lembrar de quem são mesmo nos piores dias. E você tem isso agora. Você é esse homem. O que não negocia com o medo, o que não conversa com desculpas, o que não volta atrás. Olhe para trás por um instante. Veja tudo que você superou só neste processo. Veja a versão que você enterrou. Veja quantas vezes você podia ter parado e não parou. Isso não é sorte. Isso não é inspiração momentânea. Isso é decisão. E uma decisão repetida até se tornar destino. Você já não é o mesmo. E não será nunca mais. Porque o padrão agora é outro. A régua agora está mais alta. E o que antes parecia difícil agora é o mínimo, aceitável. Você elevou o nível e o mundo vai ter que acompanhar. Então, aqui vai a última lição. Não pare. Nunca pare. Você não precisa de novas ideias todos os dias. Você precisa repetir as certas até que elas se tornem seu novo instinto. Você precisa agir, repetir, corrigir, repetir, liderar, repetir. Repetição é o motor da transformação. E para isso, sua nova rotina deve seguir 3 pilares. Declaração diária de identidade. Fale em voz alta quem você é. Não quem foi, não quem quer ser, mas quem já é. Ação diária alinhada com a identidade. Não se importa o tamanho da ação. O que importa é que ela sustente quem você decidiu ser. Blindagem diária contra o velho eu. Você deve ter palavras, posturas e decisões que bloqueiem qualquer retorno à dúvida. Esse é o seu escudo. Esse é o seu plano. Essa é a sua fortaleza. E ninguém poderá tirá-la de você, a não ser você mesmo. E você não vai. Então, respire fundo. Olhe ao redor. Veja esse novo mundo surgindo. Ele é seu. Ele foi construído com fogo, decisão e constância. E agora, você entra nele não como visitante, mas como dono. Diga agora: eu não volto, eu não duvido, eu não paro. Eu sou quem eu decidi ser. E a minha vitória é inevitável. Agora, envie esse vídeo para um único amigo, um homem ou mulher que precisa sair da dúvida e entrar no comando. Porque se essa mensagem mudou algo em você, ela vai mudar algo em quem ouvir com o coração aberto. E lembre-se, este canal é sua trincheira, sua fortaleza, sua fonte. Se inscreva agora. Ative as notificações. Volte aqui todos os dias se for preciso. Porque essa não é uma mensagem, é um código. E códigos não são escutados, são instalados. Parabéns! Você acabou de instalar o código do novo você.